Boa noite para iniciarmos a aula semanal, a nossa tradicional aula semanal para a gente falar sobre coisas importantes, coisas relevantes da sabedoria do Eneagrama que a gente pode traduzir e aplicar para a sua vida. É isso que a gente tem feito aqui semanalmente nas últimas semanas, né? Para a gente conversar um pouco sobre como que é essa sabedoria. A gente pode traduzir ela de diversas formas com vários objetivos, mas o principal objetivo de fato de você ter uma vida um pouco mais com significado, uma vida um pouco mais com sentido mesmo, e que as coisas fiquem um pouco mais claras, principalmente em relação aos seus relacionamentos, né? Esse é o nosso intuito aqui. Então sejam bem-vindos, boa noite, porque a gente começa a nossa aula semanal dessa semana falando sobre um tema que eu acho muito interessante, porque o Eneagrama ele é um mundo, né? Então, é uma complexidade muito grande, tem um nível de detalhes muito grande. Obviamente, a gente está falando de uma sabedoria que estuda, explica, mostra um modelo de explicar o ser humano. Então, não tem como ser uma coisa simples, linear, não tem como ser uma coisa que seja 1 mais 1 é 2, né? Não tem como ser exatas aqui, porque de fato vai ter uma série de variáveis mesmo, né? É claro que tem as variáveis nossas, né? Oi, Su, seja bem-vinda, viu? As nossas variáveis, as nossas combinações genéticas hereditárias, vai ter tudo isso, com certeza. E tem também a biologia, né? Tem também a influência do meio, né? O que aconteceu no meio. Um dos tipos, eu vou falar dos 9 tipos hoje, mas eu lembro sempre quando eu falo o que é inesperado para o tipo 9, eu lembro de uma noiva de um tipo 9 falando, nossa, o meu 9, então, se 9 for assim, o meu 9, então, é um 9 do Paraguai, né? Um 9, na brincadeira, né? Um 9 falsificado. Então, é isso, né? Muitas pessoas vão conhecer o Eneagrama de uma maneira superficial e as coisas não vão encaixar muito bem, tá? E algumas pessoas, ao se aprofundar, vão percebendo que, sim, existe uma série de diferenças, de complexidades que podem, inclusive, te confundir, sabe? Se você, por isso que eu insisto aqui sempre, né? Sabedoria, Eneagrama é uma sabedoria, sabedoria não combina com pressa. Essa é uma insistência minha já aqui há algum tempo, porque a gente tá na época do espetáculo, a gente tá na época do... Mas você não conhece isso? Não, porque eu tô estudando uma coisa ainda, né? Então, assim, a gente é demandado pra... Eu vou olhando aqui do lado... para seguir no roteiro, mas a gente é demandado para saber cada vez mais, né? Ou seja, a gente sabe que a gente está na era da informação, mas não na era da sabedoria. Então, é isso que eu proponho aqui quando eu vou fazendo a tradução de quase 10 anos aí de estrada, né? De ensino e aprendizado do Eneagrama e fazendo a tradução para vocês, para a sua vida. Por quê? Se ficar só na era da informação, geralmente vai gerar angústia. Né? Eu duvido que vocês ficam, a gente não assiste mais jornal, né, na televisão, mas a gente é bombardeado de 1 milhão de notícias e eu duvido que você se sinta mais inteligente ou menos, né, ou mais tranquilo porque você rolou o feed ali das suas notícias e tá sabendo de um monte de coisa. A verdade é que a gente fica mais angustiado, né? Então, às vezes, saber um monte de coisa sem aplicação, ela pode aumentar a nossa angústia e não os nossos objetivos mesmo, né? Que é o objetivo de melhorar. Não para você se sentir melhorzinho, para diminuir a sua angústia, mas com o objetivo de ser melhor para o outro, né? Ser mais útil, ser mais funcional, ter mais... uma coisa um pouco mais azeite, sabe? Mais óleo do que areia, né? Do que ficar aquela coisa na engrenagem, atrapalhando a engrenagem, que é o que geralmente a gente vê. Vamos começar do começo, então? Antes de tudo, eu convido vocês a colocar aí na agenda, tá bom? Entre os dias 5 e 7 de dezembro, a gente começa o nosso desafio. Vai ser o último desafio do ano e a última turma do ano. Então, a última turma, ela se inicia 7 de dezembro, a lista de espera já tá enorme. Se você não colocou o seu nome ainda, coloca o seu nome na lista de espera, na bio, vai lá na bio, clica na bio, coloca o seu nomezinho na lista de espera. Por quê? Porque a última turma do ano, você vai ter a possibilidade, vocês que estão acompanhando as aulas com frequência, né, com toda semana, você vai ter a possibilidade de fazer uma prova.
pessoal do instinto sexual que gosta, né? Competitivo. Então vai fazer uma prova, vai ver como é que tá o seu andamento aqui nos seus conhecimentos e se você fizer acima de 70%, tem uma possibilidade de você entrar numa condição especial para o curso. Então vale muito a pena, tá? O curso Enneagrama Além dos Tipos, na verdade, ele já tem um valor muito bom, né? O valor de investimento, eu sou do mundo do Enneagrama há quase 10 anos e eu te garanto, não tem nada com nível de profundidade, acompanhamento, aplicabilidade, conteúdo, não tem nada no mercado abaixo de 1.500, nada, tá? Você vai olhar um pouco mais, 3.000, 10.000, tem de tudo, tá? E o Enneagrama dos Tipos, ele não é nem R$400, então já é um valor muito, muito bom, tá? Muito bom mesmo, tanto é que a gente tá com mais de 150 alunos, né, que já passaram por ele. Então, eu te espero na última turma de dezembro, venha pra cá, porque eu sei que tem um monte de vocês que ficam com muito mais informação do que com sabedoria. Então, a vinda pro Enneagrama Além dos Tipos, que é o primeiro passo para vir pra escola 963, é esse convite meu, tá? É esse meu puxar de orelha aí que de vez em quando eu dou, que vocês falam, nossa, de vez em quando você é meio grossa, né? Mas é o meu puxarzinho de orelha com amor pra falar assim, ó, sai dessa, né? Sai dessa que o Enneagrama é uma ferramenta, que é um teste, porque de vez em quando não. Muita gente piora depois que conhece o Enneagrama, se não conhece ele de uma maneira sábia, que é uma maneira de melhorar a vida do outro, né? Que é uma maneira profunda, sabe? Então, esse é o meu convite pra você. Então vamos começar o nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje é coisas inesperadas de cada tipo, né? Que o Antônio não gostou do título e mudou para atitudes inesperadas de cada tipo. Tudo bem, é isso. É isso. É o seguinte, meu pessoal, vamos começar pelo tipo 1. O que você acha que é do tipo 1? Que é meio inesperado, né? Eu gosto muito desse tema, sabe? Porque a gente, mesmo os estudantes mais antigos de Enneagrama, eles falam, fulano não pode ser tipo X, porque ele faz tal coisa. Eu falei assim, sei lá, já vi tanto tipo, né, desse tipo que faz isso, né, com frequência. Então é muito bonito de ver que tem todo um contexto, né. Essa semana me perguntaram, quem é instinto sexual sabe brigar? Não era bem isso, mas resumindo a pergunta era essa, né. Quem é instinto sexual sabe brigar? Pô, sei lá, né, instinto sexual reprimido, né. O instinto sexual reprimido sabe brigar? Cara, imagina um menino instinto sexual, tipo 5, que talvez seja um dos mais introspectivos do Enneagrama, e nasceu num bairro super violento. Você acha ou não que ele não vai saber brigar? Ele vai dar seu jeito, né? E ao passo que um 8, que é super assertivo, brigão, explosivo, pra fora, com instinto sexual dominante, nascido num bairro chiquérrimo, né, lá da Suíça, talvez ele vai ficar tomando chazinho lá, comendo aquelas bolachas suíças, sei lá o que eles comem lá, e não vai ter essa explosão toda, no sentido, né? O que eu quero dizer é o seguinte, a gente não pode tirar do contexto o ambiente, né, que a gente vive, porque um labrador aqui no Brasil vai ter minimamente as mesmas atitudes de um labrador lá no Canadá, né? Só que ele vai estar mais feliz no Canadá, né? Que eles preferem frio. Mas minimamente eles vão fazer as mesmas coisas, né? Mas a gente, como ser humano, a gente não pode menosprezar que existe algo a mais, né? E que esse algo a mais a gente pode chamar de várias coisas. E uma delas é a influência do meio. É a nossa influência do meio. Então, assim, é óbvio que um tipo 5 japonês é completamente diferente de um tipo 5 carioca, tá? É bem importante que a gente tenha essas percepções para a gente não cair naquele lugar comum, tá? Principalmente porque eu sei que tem muito professor, muito profissional do Enneagrama que me acompanha, que é meu aluno. Então, para a gente não cair naquele lugar comum que é o natural de fazer quando a gente não olha todas essas questões. Combinado? Então tá bom, alguém já falou algumas coisas aí, né, Cleide? Vamos começar pelo tipo 1. Coisas inesperadas do tipo 1, a Cleide já mandou ali, né? Podem ser desorganizados, tá? Podem ser confusos, eles podem ser... Tem muita gente que fala assim, Luísa, mas, nossa, eu não tenho essa coisa da organização, né? Da meia branca, da meia preta, da gaveta pra roupa branca, gaveta pra roupa preta, né? Que o tipo 1 tem. Tudo bem, ainda assim você pode ser um tipo 1, tá? Então o tipo 1 pode ser sim desorganizado,
tá? Como a Cleide falou ali. Bom, vocês lembram que o nosso combinado aqui é que quem é aluno da 963 recebe esse roteiro depois, tá? Lá na sua plataforma. Quem não é, assiste a aula ao vivo aqui, toda semana eu tô aqui ao vivo, mas não tem possibilidade de assistir depois, tá bom? Aproveite e manda aí o aviãozinho para quem você acha que precisaria começar a conhecer essa sabedoria, tá? Uma outra coisa que ninguém para pensar, até porque, Cleide, o desorganizado era a primeira coisa do meu roteiro, viu? A gente tá alinhado. Até porque o 1 é um físico, né? Então ele tá representando ali o físico, ele tem tenacidade, ele tem rigidez, ele tem realização, ele tem orientação para o dever, dificuldade com o julgamento. Então todo esse caldo aqui, né? Toda essa confusãozinha vai dar a ele o quê? Uma orientação para o trabalho. Isso é bem normal da gente entender, né? E o tanto de tipo 1 que a gente conhece que é preguiçoso. Eu me lembro de uma esposa de tipo 1 falando, isso daqui vai variar, claro, tá, gente? Nível de saudabilidade, com instinto, vai variar uma série de coisas. Mas eu lembro uma esposa de tipo 1 falando assim, é muito engraçado, né? Porque todo mundo acha ele, sim, trabalhador, né? Todo mundo lembra ele por isso, né? Fazer o que é certo, trabalhador, muito exigente com os filhos. Mas ela falou assim, no fundo, ele faz a agendazinha dele ali, ó, e faz só o que é necessário. É engraçado a gente pensar nisso, sabe? Então, ele é um tipo 1 que foi para as inclinações de não fazer o que deveria ser feito, né? Não fazer nem o mínimo. Isso pode acontecer com o tipo 1, tá bom? Ele vai ter uma vida dupla, tá bom? A gente vai conhecer muitos tipos 1s inconsequentes e com vida dupla. Eu me lembro uma vez eu trabalhando fora do Brasil, porque isso às vezes acontece, né? Com mais constância acontece quando o 1 sai do seu ambiente, tá? Quando ele tá em viagem, alguma coisa assim. E eu lembro uma vez eu trabalhando fora do Brasil e fui trabalhar com uma tipo 1, sabe? Que trabalhava comigo na empresa aqui no Brasil e fomos as duas trabalhar fora do Brasil. Ela desapareceu. Né? A gente tinha alguns eventos, óbvio, né? E os eventos que ela tinha que participar, que ela tinha que apresentar, ela estava lá presente, óbvio, mas tinha uma série de coisas para fazer nos bastidores, né? Que era esperado a presença dela e ela, ó, sumiu, desapareceu. E ela falou como se ela não tivesse errada, sabe? Falou assim, não, gente, eu vim aqui, eu não tô conseguindo me concentrar, eu tenho uma série de coisas que eu tô apaixonada, né? A gente tava numa região muito bonita, e eu tô apaixonada, eu tô aproveitando tal, né? E foi muito engraçado pensar nisso, sabe? Pensar que eles tendem a ter uma vida dupla. Eu me lembro também uma vez, quem é meu aluno já escutou essa história algumas vezes, né? Mas eu tava num congresso de Enneagrama, e aí tinha um sexólogo, na verdade, assim, ele não era da área, né? Mas a esposa era sexóloga, alguma coisa nesse sentido, e ele se apaixonou por Enneagrama. Para resumir a história, ele estava dando uma palestra sobre as tendências sexuais de cada tipo. Só que sem muita vivência, né? Me parece que assim, sem muita vivência. E aí, ele falando, não, porque o tipo 1, padrão sexual. Toda vez na mesma hora, toda vez nas mesmas posições, né? Começou a falar algumas coisas assim, meio que estereotipada mesmo do tipo, né? E aí uma tipo 8, bem engraçadona, assim, professora de Enneagrama há décadas, né? Bem experiente, levantou a mão e falou assim, mas peraí, que tipo 1 que você tá falando aí? Porque esse daí eu não conheço, né? E as atitudes, né? E a vida dupla, e as válvulas de escape, então tem muito isso no tipo 1, sabe? Um cidadão exemplar, né? Um cidadão exemplar, um político que fala sobre a importância da família. Aí, como diz o outro, ele gosta tanto de família que ele tem umas 3, sabe? Entende? Então, para fora, né, para a sociedade, ele tá ali dando exemplo. Mas quando você aprofunda na vida dele, você vai ver uma tendênciazinha à vida dupla, ok? Muito comum de acontecer com tipo 1. Naturalmente, a gente vai ter que considerar aqui um nível de saudabilidade. Eu tô fingindo que tá tudo normal, mas meu filho entrou aqui só de cueca, tá? Adultos de plantão, tem uma criança só de cueca aqui, ó, tem 30 pessoas só te vendo, tá? Naturalmente, a gente... Eu tô fingindo normalidade. Mamãe, olha. Tá bom. Mãe, Lino, naturalmente, depois o Antônio edita pro pessoal, né? Naturalmente, você vai ter que considerar um nível de saudabilidade, né?
Então, é claro que ele pode ficar fazendo palestra sobre alimentação saudável e ficar no pé na jaca, né, semanalmente, entende, né, que isso faz um pouco de parte ali da personalidade dele. Ou ele pode ser esse exemplo que eu dei do político, né, que fala sobre a questão da vida familiar, da importância da moral, dos bons costumes, e ele tem lá suas duas famílias, as suas amantes, assim por diante. Então, é óbvio que isso vai depender muito, mas uma tendência que ninguém para pensar é que muitas vezes, aqui até um pouco parecido com o tipo 6, a gente vai ver uma certa incoerência, sabe? Entre a fala e a ação, né? Vai ter uma certa incoerência entre a fala e a ação. Filhinho, mãe tá dando aula, tá? Pode ficar aqui. O tipo 2, então, vamos pro tipo 2, tá? Gente, fala pra mim aí, vocês concordam com isso? Imaginavam isso? Já viram isso acontecer? Olha aqui, dá um oi pra todo mundo. Já viram isso acontecer? Ó, pronto. Conheço, diz a Elaine, fala de saúde, fala de alimentação. Fuma e come doce igual, né? Come doce adoidada. Entende? Então aqui a gente tem um nível de saudabilidade, né? Um nível de diferença de saudabilidade, mas eles podem ter uma diferença muito grande, tá? Uma inconsequência, uma diferença muito grande entre a fala e a ação. E o 2, a Su tá aí, ó. Quem tem mais o tipo 2? Já vi a Mônica e já vi a Su. Vamos falar sobre o tipo 2. O que é do tipo 2 que a gente às vezes nem para pensar? Né, que a gente fala, nossa, estranho ver o tipo 2 fazendo isso, né, tendo esse tipo de atitude. Primeiro, você vai conhecer alguns tipos 2 inseguros, tá? Quem conhece o Enneagrama sabe que, assim, mesmo os tipos mais assertivos, né, talvez um pouco menos no 8, né, mas assim, o 3, o 2, né, menos aqueles que vendem uma certa assertividade, uma certa autoconfiança, quando você vai aprofundando ali, a verdade é uma só. Aquilo pode estar mascarando algo que o perturbe muito, tá? Então, o 2, na verdade, é meio peitinho de pombo, assim, né? Eu dou conta, eu faço, né? Eu me viro aqui no meio, em qualquer situação. Mas, no fundo, você vai encontrar alguns tipos 2 muito inseguros, tá? Assim, o que o outro vai achar, né? Será que eu vou conseguir agradar? E é muito interessante de observar que muito dessa insegurança, óbvio, a gente está falando de um emocional muito, muito conectado com os outros, né? Então, ele é muito guiado pela imagem que ele, né? Pelo impacto da imagem dele para as outras pessoas. Ele é muito guiado por isso. Então, é claro que esse relacionamento está num ponto central aqui do tipo 2. É mais ou menos assim, ó, se eu tô sentindo que alguém vai chamar mais atenção, vai ser mais amado, vai ser mais adorado do que eu me vem uma insegurança brava, sabe? Brava. Só que como ele tem uma certa cegueira acerca das próprias dificuldades e limitações e coisas que ele precisa resolver, o caminho dele seria ele olhar para fora e falar, fulano tá errado, na empresa não sabe me reconhecer, né? E é aquele tipo 2 que fica de relacionamento a cada 2 anos, né? Relacionamento novo a cada 2 anos e sempre a culpa é do parceiro. Sempre ele teve azar, digamos assim, né? E nunca ele precisa resolver, nunca tem coisas para ele resolver. E é claro que isso é uma miopia, né? É claro que sim. Então a gente vai ver muita insegurança, tá? É óbvio que, de novo, vai depender muito do instinto, tá? Então quando o instinto encontra o tipo, vai dar uma alquimia diferente e aí isso vai variar, vai ter uma influência nessa insegurança. Tem uns subtipos que tem mais tendência até essa insegurança, mas ele vai ter uma tendência à insegurança meio surpreendente, digamos assim, sabe? Por isso também, sabe, que alguns tipos 2 podem se confundir com 6, pela ansiedade, pela insegurança, pela indecisão, pela ambivalência. Será que é, será que não é? Tudo vai depender de um contexto, né? Depende a palavra do tipo 6. Mas de uma certa maneira, ela pode existir também em alguns representantes do tipo 2, tá bom? Outra coisa interessante de perceber no 2 é que eles são amor puro, sabe? Então eu, assim, dando aula aqui,
pela online mesmo, né? Não precisa nem ser na época que eu dava aula presencial. No online mesmo, você já sabe quem que é 2, sabe? Porque eles vão estar lá, né? Com uma cara boa. Então, você chega no ambiente, geralmente você começa a conversar com o tipo 2. Você não conhece ninguém, mas geralmente o 2 está lá, assim, né? Receptivo, né? Com uma cara generosa, com uma cara um carisma que transborda, né? E aí você não para pensar que muitos deles são muito solitários. Podem ser muito solitários. Né? Podem ter muita dificuldade de se aprofundar nos relacionamentos. Provavelmente o 2 sabe muito da sua vida, né? Sabe coisas, o tipo 2 vai saber coisas da sua vida que ninguém mais sabe, só ele. Isso pode acontecer. E geralmente você não sabe muito da vida dele. Então aqui num movimento até um pouco parecido com o movimento do tipo 3, uma dificuldade em se aprofundar mesmo, sabe? Nos relacionamentos. E ter um relacionamento verdadeiro. O que é um relacionamento verdadeiro? É a pessoa saber das suas coisas boas e coisas ruins, né? Do dia que você tá mal, do dia que você precisa de ajuda, das coisas que você bate a cabeça o tempo todo e repete o mesmo erro, né? Tudo isso é uma realidade, né? Não tem relacionamento que não tem, né? Que das pessoas que já passaram ali pelo menos dos seus 14 anos, antes de 14 anos nem era pra estar namorando, né? A tia velha. Mas assim, das pessoas que passaram dos seus 14 anos, qualquer pessoa minimamente madura sabe que relacionamento é isso. É você olhar às vezes pro seu marido e falar assim, meu, você não quer dar uma viajada, não, pra gente, sabe? Não quer dar uma passeada, né? E tem hora que você olha e fala assim, nossa, tô apaixonada, nossa, que delícia, né? Que sorte que eu tenho de ter você na minha vida. Então, a gente sabe que tem coisas boas, coisas ruins, tem horas que você tá bem, tem hora que você tá mal. E o 2, ele pode encarnar um personagem e não sair dele. O que vai acontecer com isso? Relacionamentos surpreendentemente artificiais, superficiais, tá? Meio via de mão única, né? Então eu faço tudo por você, eu sei tudo de você, mas você sabe de mim só até a página 2. Então isso é uma coisa que pode acontecer. Ok. Ah, mas Luísa, eu sou muito bonzinho, né? Como tipo 2, eu faço isso porque eu tô aqui pronta para ajudar os outros, né? Não preciso de ajuda de ninguém. E a gente sabe que isso não existe, né? Na verdade, o 2 faz muito esse movimento de doação, esperando que venha em troca reconhecimento, um não abandono, porque ele pode ter um pavor do abandono, que ele vai esperar ser, né, amado mais do que as outras pessoas, admirado, aceito, assim por diante, vai depender muito do subtipo, mas ele traduz isso, né? Eu tenho uma seguidora que é muito engraçada, às vezes tem alguma discussão de tipo 2, ela, não, mas a gente, né? O povo tem mania de falar isso, né? De falar isso, né? A gente que é 2, não. Primeiro que você não tem procuração para falar pelos outros 2, né? E aí ela sempre fala, não, mas isso é para ajudar, a gente faz isso genuinamente, né? Ela sempre fala isso. Eu falei, eu sei, meu amor, faz sim. Mas não, tá? É claro que todos nós aqui estamos no nível de desenvolvimento, né? Então, nesse nível de desenvolvimento, o que vai acontecer? A gente vai estar trombando com a personalidade o tempo todo. E a personalidade do 2, né, representada pela paixão do orgulho, ela quer ser vista, ser amada, ser admirada, ser aceita e ser insubstituível, ok? Então, o medo de demonstrar as fraquezas é por isso, não é porque o outro está querendo te ajudar além de tudo, ok? E o tipo 3, gente? O tipo 3, frio, né? Calculista, pragmático. Com certeza, Nani. A Nani falando ainda, porque tem um delayzinho aqui, né? Mas a Nani tá falando do tipo 2, né? Querem ajudar quem às vezes não quer ser ajudado. Gente, isso é o auge, né? É o auge do orgulho. Muitos de nós fazemos isso sem ser tipo 2, né? Mas o tal do tipo 2 faz isso com maior frequência. Então ele quer ajudar quem não pediu ajuda. E aí começa a dar todas as confusões que a gente já conhece. E ele tem certeza que a pessoa vai morrer se ele não ajudar a pessoa, né? Então, vamos falar do tipo 2, do tipo 3, vamos falando do tipo 3. O tipo 3, a gente olha pra ele e fala, meu, pragmático, grosseiro, insensível, interesseiro, manipulador, só focado em resultado, usa as pessoas, né? Eu lembro que um tipo 3 me falou uma vez assim, eu tenho que me cuidar, um pouco mais novo também, né? Falando, eu tenho que me cuidar, porque as pessoas, elas viram fumacinha pra mim, eu nem olho pras pessoas. Eu vou olhando mais para o que elas vão fazer para me ajudar para eu chegar onde eu quero, né? Nos meus objetivos, nos meus resultados.
Então, naturalmente, o tipo 3 pode ter essa imagem. E aí, coisas não muito comuns do tipo, né? Você vai encontrar tipo 3 amorosérrimos, super amorosos, né? Gente, ele tá na tríade da emoção, né? Ele tá na tríade do coração, da conexão com os outros. Só que ele é um tipo do triângulo, junto com o 9 e o 6. Então vai ter coisas da própria tríade que vão estar ali meio distorcidas, né? Que vão estar meio adormecidas para eles e para as outras pessoas. Mas no fundo, o que vai acontecer aqui? Amor puro, um transbordar de amor, tá? Não só na vida pessoal, você vai encontrar muito tipo 3, por exemplo, que mesmo com todo o pragmatismo, aqui um pouco parecido com o 8 com sua grosseria, com seu jeito, né, meio estupidão de falar, e o tipo 3, com todo o seu pragmatismo, com todo o seu, é assim, não quero saber, você tá chorando, mas bola pra frente. Aí quando você vê, o povo trabalha com ele há 30 anos, você fala, mas como é que pode? Porque no fundo, não é possível que a pessoa se torture tanto, né? No fundo, tem uma baita de uma conexão ali, tá? Tem uma baita. Quando as outras pessoas estão saudáveis, né? Porque também tem um monte de gente do lado do 3 que tá ali se escondendo, entende? Vai depender também, de novo, muito do instinto, mas o 3 vai estar no palco e um monte de gente ali se escondendo, ali nos bastidores, né? Isso pode acontecer também. Mas, assim, minimamente saudável, você vai ver amor, sabe? Conexão. Chega a doer o tanto que ele é amoroso e aí ele disfarça isso sendo pragmático tudo, porque ele não sabe lidar muito bem com as emoções, tá bom? Uma outra coisa também, outro dia eu tava com uma amiga, esposa de tipo 3, e ela falou, Luísa, eu não sei mais o que eu faço para ajudar, porque, sim, é muito inseguro. Ela conhece, né, bem profissionalmente as habilidades do marido, e ela fala, nossa, o quanto ele tá inseguro, né, e não é uma coisa momentânea, não é porque ele tá no estresse, não é nada disso, ele tá inseguro já há alguns anos, e ele tem uma insegurança mesmo de se jogar, enfim, atingir mesmo o potencial que ele tem para atingir. Engraçado a gente pensar nisso, né, porque o tipo 1 é meta desde os seus 11, 12 anos de idade, pensou numa meta, ele já imaginou onde ele vai estar, ele já está naquele lugar, ele vai trabalhando para chegar lá. Chegou, já está imaginando uma outra meta. Então a gente não para pensar que ele pode ser um baita de um inseguro, tá? Treme nas bases antes de uma apresentação. Ele pode ter ataques mesmo de insegurança, principalmente um pouco antes dos projetos finalizarem, sabe? Que ali vai ser o momento mesmo de falar, vai dar certo, não deu, né? Como é que vai estar a minha imagem? Como é que vai ser o resultado disso? Insegurança, tá? Então a insegurança, ela pode atacar aqui esse tipo, que quando a gente olha de fora, ele, putz, né, parece um ator de Hollywood, tá tudo perfeito, né? O casamento é perfeito, a casa é maior do que a média das pessoas, o carro é maravilhoso, o trabalho, o reconhecimento, aparentemente muitos deles também são muito alinhados, né? Alguns não, né? Já falei sobre isso aqui, mas alguns não estão nem aí pra aparência física, né? A paixão é da vaidade, mas a aparência física não pesa aqui. Mas assim, geralmente você olha de fora e fala assim, meu, a pessoa tão nova, como é que ela já tem esse tanto de coisa, né? Mas no fundo, insegurança. Tá? A insegurança pode bater forte. Eu já escutei vários tipos 3 com um desafio muito grande com a questão da ansiedade, tá? Gente, vai me parando qualquer coisa, tá? Mas se vocês não me pararem, eu vou continuar no 4. Coisas inesperadas do tipo 4, né? Alguém me escreveu hoje assim, o tipo 4 não gosta de trabalhar. Ô, gente, eu até brinquei com ela, pessoal, o tipo 4 pode não gostar de trabalhar, como qualquer outro tipo, inclusive, né? Ou ele pode gostar muito, né? A diferença é a seguinte, se ele gostar muito do que ele estiver fazendo, você vai saber. Essa é a grande diferença. Então, os 4, minimamente conectado com o trabalho, ele é um emocional. Então, a conexão com o trabalho vai significar ele estar conectado com as pessoas que trabalham com ele, ele ter identidade com essas pessoas, ele tem que gostar, ele tem que se sentir aceito, ele tem que admirar, tá? Isso ele não, provavelmente ele pode estar num ambiente que não tenha nada a ver com ele, por algum momento ou por alguma circunstância da vida, mas de uma maneira geral, essas coisas têm que estar meio que alinhadas, sabe? O gostar, o admirar, o querer estar junto, o desejar estar ali com as pessoas e com o projeto.
tem que fazer sentido. Se isso fizer sentido, a gente está à frente do mais realizador do Enneagrama, tá? Então tem várias personalidades que todo mundo fala, nossa, esse é tipo 3. Nossa, esse é tipo 3. E você olha com um olhar mais apurado, a pessoa tem tudo de tipo 4. Tem tudo. A única coisa que ela tem de tipo 3 é a realização. Porque assim, a gente fica tanto nesse lugar comum de falar o 4 é o romântico, né? O 4 é o idealista, não tem constância, é inconstante, ele refaz a vida a cada 1 ano, 2 anos. A gente fica tanto nesse lugar comum. E aí quando uma pessoa faz uma coisa assim extraordinária, você olha, você vai analisar várias coisas, né? A gente sabe que a gente não pode falar o tipo do outro, mas de vez em quando a gente analisa algumas personalidades, ou filme, ou né, personalidades mesmo, ou personagem de filme, a título de estudo, né? Para os alunos. Aí você vai analisar a pessoa, ela tem absolutamente tudo de tipo 4. Mas aí as pessoas não conseguem ver que aquela pessoa não é uma 4 só pelo sucesso que ela teve. Não, ela é super empreendedora, então é 3. Nossa, ele é super trabalhador, então é, sei lá, 3, 8, 6 contrafóbico, né? Que seja. Mas o 4, quando ele está conectado com as pessoas e com o trabalho, ele não para de trabalhar. Até porque o trabalho é um lugar um pouco mais organizado. Então é um lugar que ele tem que encarar um pouco menos as instabilidades emocionais, tá? Então você vai ver tipo 4 com nível, com uma trajetória de entrega, de resultado de trabalho fenomenal. Isso é uma coisa que eu nunca paro de lembrar vocês, tá? Porque senão a gente fica no lugar comum de achar que não, que eles são os artistas, né, os poetas loucos, e não tem nada a ver com isso, tá? Nada a ver. Tem um monte de tipo 4 que trabalha em coisas burocráticas, em coisas que não tem nada a ver com pegada artística, mas que ele vai imprimir a quatrice dele de uma outra forma, tá bom? São metódicos, tá? Coisas inesperadas do tipo 4. Você vai conhecer muito o tipo 4 do Excel. Metódico, certinho, né? Tem ali a proximidade com o 5, né? Quando no símbolo da essência os 2 pontos se unem, ele tem uma forte proximidade com o 5. Eu brinco sempre com os meus mentorados tipo 4, né? Vai analisar a sua infância, dá uma olhada para os seus cadernos, como é que foram na escola, né? Geralmente era nerd mesmo, sabe? Nerd. Tudo certinho, tudo organizadinho, a letra perfeita, as coisas muito organizadas, né? Então, em essência, você vai ver muita busca por método no tipo 4, tá? Surpreendentemente, porque a gente tá falando de um emocional profundo, né? E rígidos, então você vai ver, eu lembro de um tipo 4, né? De uma pessoa reclamando do irmão tipo 4, o tanto que ele era rígido, ele combinava as coisas, ele não podia descombinar, ninguém podia entrar no quarto dele. Então tem uma coisa muito... uma certa rigidez e um certo ser conservador, sabe? Que a gente às vezes olha pro 4 e fala, mas como é que pode ser conservador, né? Usando uma meia do Garfield, né? Tendo 35 anos. Mas quando você vai ver ali no íntimo, ele tem uma certa rigidez ao olhar para a vida, tá? Um certo modo de olhar para a vida, assim, que ele não vai abrir mão. E aí você vai encontrar alguns tipos 4 mais perfeccionistas, né? Mais preciosistas do que o próprio tipo 1. Né? Muito ligado a detalhes, muito ligado a não errar, muito ligado a fazer com perfeição mesmo as coisas, tá bom? Ok, e os tipos 5? Os tipos 5, coisas inesperadas do tipo 5, a gente vai encontrar alguns detalhes, talvez seja um dos tipos mais mal compreendidos do Enneagrama, né? E as pessoas falam, os tipos 5 não gostam de gente, eles não querem se socializar. Na verdade, os tipos 5, eles podem até ter menos relacionamento, vai depender do instinto, mas a tendência é, de fato, ter um pouco menos de relacionamento. Ele não vai fazer uma festa de aniversário, né, chamar vários grupos, se for 5 sexual, inclusive, ele tem pavor disso, né, mas no geral o 5 não gosta de juntar pessoas diferentes, né, eles gostam de conversar com poucas pessoas profundamente, né, isso é um assunto bem importante para o 5. E aí, o que vai acontecer aqui com o tipo 5? As pessoas falam, ele é frio, né? Tem muita... isso acontece muito com mulher, assim, sabe? Então tem uma ex-mulher, eu encontro um monte de ex-mulher de 5, e que fala, ele era frio, calculista, não sei o que lá. E isso acaba ficando um estereótipo, assim, né? Um mito de que ele não se relaciona, que ele prefere não se relacionar. E aqui um pouco parecido com o 8,
você vai escutar muito tipo 5 no íntimo, lá, né? Quando é mentoria, mesmo quando a coisa é mais íntima, eles falando assim: eu gosto de estar só, mas eu não gosto de ser deixado, de ser deixado sozinho, né? Eu não gosto que as pessoas vão embora e me deixem, tá? Então, o relacionamento é tão importante por 5, se você olhar para o símbolo do Enneagrama, você vai ver que ele está do lado do centro emocional. Ele é um mental e está do lado do centro emocional. Os relacionamentos, eles podem ser importantíssimos para o tipo 5. Importantíssimo. E aí, como são muito importantes, eles têm uma tendência em valorizar esse relacionamento. Se você for um amigo do tipo 5 e precisar de ajuda, ele vai estar lá. Só não vai chegar na porta dele, né? Sem avisar, tocando a campainha e pedindo 10 mil reais. Aí não vai dar, né? Porque você está falando com um tipo que precisa de previsibilidade, é claro. Mas assim, ele vai te apoiar, né? Então assim, o tipo 5 no seu melhor e quando ele consegue estar num ambiente também, né? Que ele se sinta confortável, você vai ver uma pessoa amorosa. Diferente do que a literatura conta, diferente do que as pessoas que trabalham com o tipo 5, né? Outro dia eu escutei uma pessoa que trabalhou com o tipo 5 e falou assim: nossa, eu achei que ele tinha um retardo, né? Porque o tipo 5 ele tem um delay. Então você pergunta uma coisa, é um antibiótico, né? A resposta é de 8 a 8 horas. Então às vezes a pessoa acha que, né, é snob ou tem algum atraso, ou enfim, né? É diferente, né? Do que a gente é acostumado a achar bonito, né? Digamos assim, que é bate pronto, vai lá, fala, sabe de tudo, papapá. O 5 não, e meio que ele não tá nem ligando pro que você acha dele, né? Isso é bom demais. Mas eles vão ter uma ligação forte com algumas pessoas. As pessoas que são importantes para ele vão ter um lugar importante no coração dele, tá? E a gente tá falando de um tipo amoroso, a gente tá falando de um tipo emotivo, né? Ele talvez não vá chorar na sua frente, mas você vai ver muito tipo 5 assim, vivendo a vida ali, né? Na frente de todo mundo e se afastando, né? Nesse se afastar é onde ele vai digerir o que aconteceu e chorar, sentir, mas ele sente igual, tá? Ele sente igual. Ele vai sentir empatia igual, mas talvez demore um pouco mais para sentir. Ele precisa de mais explicação. A motivação dele é essa, né? Compreender, essa é a motivação dele. A busca dele é para compreender. Então a Margarida tá falando uma coisa importante, né? O Naranjo, Cláudio Naranjo, né, o nosso grande professor de Enneagrama, ele era bem amoroso, pelo menos parece nos vídeos, e ele era um tipo 5. Então Naranjo era um tipo 5 e ele tinha uma coisa do amor, né? A gente tem até uma aluna, uma colega nossa no Enneagrama Além dos Tipos, que foi aluna direta do Naranjo, e ela fala isso, ela fala, não, ele dava todas as aulas, tudo, e no final ele sempre pegava no amor, sempre batia, né? Então é muito bonito de ver assim, o comprometimento que eles têm quando o coraçãozinho encontra com outro coração. Diferente do que a gente pensa, né? Outra coisa, pessoal, eles podem ser muito raivosos, tá? Então, quem quiser saber sobre isso, dá uma olhada na entrevista ali do Amir Klink, né? Logo ali no começo da nossa pandemia, ele deu uma entrevista para a CNN e ele fala de uma briga com o pai dele, que ele quase corta a mão do pai fora, tá? Então eles podem ter surtos de raiva, o que é muito estranho, porque geralmente eles são calmos, né? Eu tenho uma funcionária que trabalhou comigo assim, mais de 3 anos, né? O Cuecudo ataca novamente. O Cuecudo, vem cá, Cuecudo. Não pode não, tá, meu amor? Mas eu não vou engolir, tá? Tá. É tão bonitinho que não dá nem pra brigar, né? Essas crias nossas, elas são tão bonitinhas que não dá nem pra brigar. Enfim, eu tive uma funcionária que trabalhou comigo quase 3 anos, assim, né? Bem próximo. Vem cá, dá tchau pra todo mundo. Deixa eu colocar ele aqui pra fora 1 minuto. Sim, senhorzinho mal. Trabalhou muitos anos comigo, né? Muitos anos, próximo, e eu sou casada com um tipo 5, vocês sabem disso. E ela falava, nossa, mas eu nunca vi, né? Eu nunca vi o Lino se desestabilizar, gritar, nem nada disso, né? Então é isso, eles têm uma certa estabilidade que às vezes, você vê, ela trabalhou comigo 3 anos, né? Com muita proximidade e que você não percebe. Aqui é até um pouco parecido com o 9, né? Então você não percebe, mas às vezes eles estouram e é um estouro assim. Eu já escutei tipo 5 falando, nossa, é 1 segundo. Eu tenho que pensar durante 1, 2 segundos.
Eu tenho que respirar, porque em um segundo eu faço uma coisa perigosa para os outros ou para mim, tá? Então a gente às vezes não pensa nisso porque eles são aparentemente estáveis e ó, podem nem não ser, né? 100% estáveis, tá bom? Ok. Expulsa a cria. Expulsei a cria, Margarida. Vamos lá, tipo 6. Coisas não tão comuns para o tipo 6. Não tão... que a gente acha que não acontece com o tipo 6. Mas que são inesperadas, mas que sim, acontecem, tá? Geralmente você vai ver o tipo 6, enfim, paixão do tipo 6, medo, né? Então, você vai ver o tipo 6 inseguro, medroso, ambivalente, depende disso, depende daquilo, por um lado, por outro lado, né? E aí você esquece que num ambiente seguro, aonde ele está seguro, aonde ele sabe o como agir, a gente vai ver um dos mais corajosos do Enneagrama. E é por isso que vários tipos 6, quando eu vou nas empresas, eles estão em posição de liderança, né? Em posição de liderança em locais muito borbulhantes, muito de muita confusão, sabe? Que é necessário, que pode ser necessário muita tomada de decisão rápida, de responsabilidade, né? Então são verdadeiros tomadores de decisão, resolutores de problema, mas pode ficar meio encoberto isso, tá? Tem uma série de coisas que vai precisar acontecer para que você entenda, para que você veja um tipo 6 assim. Então tem várias pessoas que até identificam errado, né? Ou se identificam, ou as outras pessoas acham que é um 7, né? Que é um 8, tem muito 6 identificado como 8, tem muito 6 identificado como 3, tem muito 6 identificado como 1. A Margarida pediu para eu falar, né? Quais que eram as possíveis confusões, mas assim, quem é meu aluno sabe que a gente tem uma aula dentro do curso, né, só para falar das possíveis confusões, e quando eu falo do 6 eu fico, não gente, tem 6 que acho que é 1, que é 2, que é 3, que é 4, né? Tem uma coisa, inclusive por falar que é 4, né, eu quero falar sobre isso daqui a pouco, mas só fechando essa questão da coragem. Então você vai ver uma assertividade, tá? Uma assertividade grande, provavelmente quando ele tá num ambiente seguro, ou quando ele tá num ambiente que ele tem que salvar alguém. Então o 6 ele é muito gregário, né? Ele tende a ser muito leal, então ele vai lá e faz, com muita coragem, tá? Uma outra coisa é que, como eu falei que o 3 é um tipo do triângulo e pode ter distorcido a questão do emocional, porque ele tá no centro emocional, o 6 é um mental que pode ter bem distorcido a questão do mental e pode roubar um pouco da força, um pouco das atitudes, um pouco do olhar para a vida, do emocional, do físico também. Mas assim, quando eu falo do emocional, você vai ver um monte de tipo 6 emotivo, sabe? Emotivo. Quantos e quantos tipo 6 eu já tive contato? Eu falei, meu Deus do céu, essa pessoa é muito 4, muito. E aí, né, logo no primeiro contato, você olha e fala assim, nossa, é muito 4. Aí depois você conversa um pouco, tem a oportunidade de entender as motivações por trás, o porquê que faz o que faz, aí conhece um pouco a vida, e a pessoa acaba se identificando com 6 e você fala, nossa, ela é muito 6 mesmo, sabe? Então o que acontece? Vai ter uma pegada de 4, né? E é engraçado que os tipo 6 podem demorar muito para se identificar, muito, e muitos deles têm certeza que é 4, né? Tem uma aluna minha que conheceu o Enneagrama acho que 3, 4 anos atrás, que ela, até hoje ela fala, não, eu sou 4, só posso ser 4. Eu falo pra ela, sai aqui do meu Instagram, porque ela pega uma coisa que eu falo do 4, ela fala, nossa, eu sou 100% isso, né? Mas calma, né? Tem que olhar o todo. Mas vai ver aqui no tipo 6 uma emoção à flor da pele, apesar dele ser um mental, tá? Muito emotivo, bastante emotivo. Minimamentezinho desenvolvido, você vai ver um nível de intuição, porque quando não é desenvolvido é paranoia mesmo, né? Mas aí quando desenvolve, quando dá uma força, né, um olhar para essa questão da orientação interna, da autoridade interna, e começa a fortalecer no tipo 6 a intuição, e é muito forte, tá? Então tem muito tipo 4 que é forte nessa questão da intuição, e o tipo 6 também quando eles conseguem equilibrar essa questão do mental com o emocional.
E são engraçados, né? É engraçado que quando você vê um tipo 6 no ambiente dele, geralmente tem um grupinho rindo e você tá vendo que o 6 que tá protagonizando aquilo, né? Então, geralmente eles são sarcásticos, engraçados, quando estão num ambiente que eles consideram ali seguro, tá? O tipo 7, vamos pro tipo 7 então? Coisas não esperadas ou coisas inesperadas do tipo 7. Tem muito tipo 7 ranzinza, né? Calado na dele, né? A gente não pode esquecer que o tipo 7, ele pode ter tido uma das maiores interpretações de dor na infância, tá? Juntamente ele com 3 por motivos diferentes, mas provavelmente ele teve uma das maiores interpretações de dor que fez com que ele vá para a vida assim, a dor tá vindo, ele foge, né? A dor tá vindo, ele passa um chantilly em cima, né? Acho que foi essa semana que a gente estava conversando, que eu falei pro Antônio que no meu livro eu quero um capítulo só para contar as coisas que o tipo 7 apronta nos velórios, né, nos enterros, que talvez seja o maior momento de silêncio, contemplação e assumir que, putz, tá doendo, né, tá ruim. E aí o tipo 7, eles fazem um monte de confusão e aí vários seguidores contaram, né, as experiências que já vivenciaram com os 7. Tem uma aluna minha, acho que ela tá até aqui, né, que falou que o pai, possível 7, né, levou um violão para cantar no enterro de uma pessoa querida e tudo, né, depois deu uma desmontada, né. Então isso acontece muito com o 7, assim, então no momento que a dor vem, ele passa um chantillyzinho em cima, ele faz uma piada em cima, né, ele finge que tá tudo bem. Só que esse finge que tá tudo bem é só momentâneo, né, o 7 tende a ser muito momentâneo, se ele tiver muito na personalidade. E depois a tristeza vem, né, então é bem comum, quem convive com o 7 mesmo, saber que as pessoas amam o 7. Saber que as pessoas falam, não, se você não vier no churrasco, a gente vai cancelar. Tem que ser uma data que você venha, sabe? As pessoas gostam de estar com 7. Mas pode ser que, para as pessoas mais próximas, ele seja uma pessoa pesadona, sabe? Quando ele tá ali meio que, né, sem cerimônia, né, mais com as pessoas mais íntimas, ele seja mais assim, hostil, mais na dele, mais quietão, sabe? Mais provocador, mais uma pessoa mais pesada mesmo, nesse sentido. E rabugento, né, Nani? Você vai ver muito tipo 7 rabugento, sabe? Reclamão. Aí, muito terceirizador também. Então, no sentido assim, aí fica falando mal de política, né? E são muito inteligentes, né? Podem ter um acúmulo de informações enorme, então sabe de tudo, assiste tudo, deve ter opinião para tudo e fala mal de tudo, mas não consegue olhar para as coisas que ele mesmo precisa mudar, sabe? Então uma certa imaturidade mesmo, né? Uma certa imaturidade, sabe resolver os problemas do mundo, mas não consegue trocar a lâmpada, não consegue mudar a sua própria situação. Isso daqui pode acontecer sim com os tipos 7. Tem uma coisa do tipo 7 que é muito inesperado, que é interessante que a gente entenda, sabe? Eles podem ter um crítico interno muito severo, meio que assim, severo, igual o tipo 1. Tá? Então, eu até sempre brinquei, quem é meu aluno sabe, eu tive um aluno que era 7, bem 7, assim, casado com uma 1, que aliás é um casal que se encontra muito, né? A mulher 1 e o homem 7, e ele, no momento da vida, se transformou em pastor, e ela falava, ele não sabe as passagens da Bíblia, eu tenho tudo decorado, né? E ele estava lá fazendo curso com mais ou menos umas 15 pessoas que conheciam ele, inclusive, e todo mundo ria, e ele riu também, né? Então, assim, você olha para aquela situação e fala, mas peraí, ela tá acabando com a credibilidade do cara, e ele tá rindo, tá achando graça, né? Como assim? Na frente de um monte de gente que ele conhece, sabe? E ele tirando sarro também, rindo, tudo, né? Então a gente pode ter essa impressão do tipo 7, que o povo ri um pouco dele. Quem assistiu aquele documentário Fome de Poder, que é a história do McDonald's, percebeu aquilo, né? Que é o Ray Kroc, né? Se não me falha a memória. Então, ele foi fazendo o McDonald's ser o que é hoje, né? E para isso ele precisava de um monte de investimento e ele foi conversando com banco, com amigos, tudo. E as pessoas olhavam para ele e ficavam assim, ah, tá bom, qual que é a novidade que você está inventando agora, né? O que você está inventando? E aí ele ficava meio que olhando assim, a esposa ficava mais com raiva, assim, gente, escuta, ele tem uma coisa boa para falar, tal, né? Então você olha de fora, parece que eles não dão muita bola para isso, mas olha, isso é um mito, tá? Eles se importam sim. Eles se importam sim, sabe? Com essa questão, com
aparente falta de credibilidade, com as pessoas não dando crédito, com as pessoas achando que não pode contar com ele, né? Então, no fundo, se ele tiver um pouquinhozinho desperto, ele vai se importar com isso, ok? E um mito, né? Você não preciso nem de falar isso, que eles são pessoas que não conseguem ficar em relacionamento. É óbvio que sim, né? Tem um monte de tipo 7 que passa por crises em relacionamento e não vão embora, que estão lá 20, 30 anos no mesmo relacionamento que não vão embora, sabe? Então é uma loucura achar que, né, todo tipo 7 tem 7 casamentos, como o povo brinca por aí, né? É uma loucura, tá? É claro que, assim como 4, né, eles tendem a ser um pouco mais autênticos nessa questão, começou a ficar ruim, né? Outro dia eu tava até outro dia não, já há alguns anos, né? Eu tava num curso e o professor desse curso falou assim, eu só lido com a verdade. Ele tava no 3º casamento. E aí ele falou, eu só lido com a verdade. Pra mim, se não tiver bom, eu mudo mesmo, tudo, né? Então, isso pode ser uma coisa até muito forte, né? De alguns tipos, como o 3, o 7, o 8, o que seja. Mas é um mito achar que todos os tipos 7 são assim. Não tem nada a ver. Tem muito tipo 7 bem comprometido, tanto na área do trabalho, como na área pessoal, tá? De casamento mesmo. Eu tô falando de relacionamentos íntimos. Porque nos relacionamentos com os outros, eles tendem a ser até um pouco mais comprometidos, sabe? É engraçado porque você vai ver, às vezes, tipo 7, com bastante facilidade, assim, de ajudar alguém que tem um filho que tá precisando de ajuda, sabe? Um sobrinho que tá ali meio perdido na família, precisando de apoio porque a família se desfez. Aí ele tem uma coisa muito forte disso, né? Se for mulher, até potencializa. E às vezes uma dificuldade com os próprios filhos. Isso pode acontecer também. Mas o cuidado vai estar ali, né? O comprometimento vai estar ali. Tá ok? Gente, tudo bem até agora? Vamos pro 8? 8, não sei se tem 8 aqui assistindo a aula aqui, mas vamos pro 8. Tem, a Cleide tá aqui, que eu me lembre, né? Não sei se tem mais. O 8 vai ter uma questão que é o seguinte, eu já falei do 5, quando o 5 fala assim, eu gosto de ficar sozinho, né? Eu só não gosto de ser deixado sozinho, sabe? E aqui vai aparecer com o 8 também. O 8 ele pode falar um pouco sobre isso, né? A gente tá falando de um físico bem fisicão, né? Bem grosseirão, né? Tirando a Cleide que tá aqui agora, né? Mas eles tendem a ser bem grosseirão, né? Bem... A Fabi também, né? Bem decidido, bem rolo compressor, bem tratorzão. Mas no fundo, a gente vai ver um medo enorme de rejeição. Que às vezes eles nem percebem, né? Às vezes não é uma coisa clara pro tipo 8. Mas tem um medo muito grande de rejeição, tá? É do estilo assim, eu vou embora antes do que me deixam pra trás, né? E isso explica algumas coisas, sabe? Explica, é engraçado, assim como o 7 não gosta que fiquem tirando sarro dele, apesar que ele pode ficar tirando sarro de todo mundo o tempo todo, né? O 8 também, ele pode ser bem insensível com os outros, mas o povo esquece também que ele tem uma sensibilidade interna, né? E que ele não aguenta todos os trancos assim que as pessoas acham que ele aguenta, sabe? Então vai ter uma certa sensibilidade aqui, vai ter um medo muito grande da traição, do abandono, da rejeição, né? A Elaine, esposa de 8, tá falando ali uma carência, tá? Então, porque o 8, na verdade, ele sufoca os sentimentos que ele considera frágil, né? Mas ninguém vai sufocar apenas reclamação, vitimização. Não tem como você mascarar, você abafar só isso. Você vai abafando um monte de coisa. Então, assim, o que ele sentiu de carência, o que ele sentiu de não ser deixado para trás, não ser abandonado, não ser rejeitado, ele meio que pode deixar ali atrás de uma cortina, mas ela tá ali, tá? E é por isso, por exemplo, que o 8 faz muito mais do que precisa, né? Você quer ver um 8 irritado? É quando a pessoa reclama da vida, né? Você quer irritar um 8, você fala assim, eu vou acordar, deixa eu irritar um tipo 8, que eu tô fazendo nada mesmo, já vou te dar uma dica. Comece a reclamar da vida do lado dele, né? Ele vai pegar alguma coisa que tá na mão dele e vai jogar na sua cabeça, tá? Igual eu faço com meus alunos lá. Fez pergunta muito boba, mouse na cabeça. Mas assim, ele vai ficar incomodado, sabe? Do estilo assim, por que você tá reclamando da vida, né? Mas assim, é engraçado porque se você virar e falar assim, olha, eu não aprendi a fazer isso ainda e eu quero aprender, ele vai parar a vida dele pra te ensinar, tá?
Então o 8, ele pode ser altamente generoso, prestativo, disponível, né? A Cleide tá ali, né? Toda hora que eu falo com ela, ela tá trabalhando. Assim, você trabalha 16 horas por dia, né? Então tem uma prestatividade grande, sabe? Pode ter uma prestatividade muito grande. Só não reclamar. Aí se você virar e falar assim, eu não sei fazer, preciso da sua ajuda, ok. Ele para a vida dele para isso. Só que é nesse momento que a sensibilidade aparece e também o medo da rejeição. Pode ficar até meio confuso, mas eu quero que vocês entendam o seguinte. Isso também não é à toa, ele não tá ligado ao ponto 2 à toa, né? Tem uma ligação direta ali com o 2. Então, o 2 faz além do que é esperado, meio que para não ser abandonado, né? Para ser querido, para ser admirado e para ser meio que visto como insubstituível, né? E o 8 também faz isso, surpreendentemente, por quase todos os mesmos motivos, né? Porque no fundo ele quer as pessoas ao lado dele, ele quer as pessoas dependendo dele. Ele quer as pessoas agradecendo a vida dele, né? Agradecendo o porquê que ele está ali ajudando e fazendo tanto, né? Porque eles fazem mesmo, são ao mesmo tempo que podem ser grosseiros e destruidores das coisas, né? Porque muitas vezes o 8 constrói destruindo, né? Ele bota ordem, mas ele bota ordem através de um caos, né? Tem que ter uma certa tensão, porque senão para ele não funciona. Mas ao mesmo tempo que tem essa coisa da destruição muito forte, é muito comum eu encontrar nas mentorias os 8, quando olha para o histórico de vida, o contrário do 9, né, que nunca brigou na vida, o 8 com um nível de um rastro de destruição, de coisas que ele foi destruindo ao longo do caminho, né? Entre elas coisas que são muito importantes, muito caras para o tipo 8. Mas ao mesmo tempo, ele também precisa entender que ele não precisaria, né? Como a Elaine falou ali da carência, né? Então, aquela montanha, que geralmente é o tipo 8, no fundo pode esconder uma criancinha, né? Um ego mais frágil, sabe? Um ego frágil a ponto de precisar tanto das pessoas, né? E não é de qualquer necessidade das pessoas, é as pessoas dependendo deles. Perceba a similaridade com o 2 aqui, mas de maneira diferente, né? O 2 vai usar mais uma manipulação, talvez o 8 use mais uma opressão, mas ele vai precisar, você pode perceber, é tipo o Eduardo Cunha, né? Sei lá se ele é um 8 ou não, mas vocês lembram dele andando ali no Congresso, né? Ele andando, aquele jeito meio vampirão, andando assim, sempre umas 6 pessoas, parecia aquele peixinho que ficava embaixo do tubarão, né? Então sempre, o 8 é assim, você olha pra ele, tem um bando atrás dele, né? E muitas vezes são pessoas que ele vai administrando ali de uma certa maneira, do sentido, eu te ajudo nas coisas que você precisa e você também não me abandona, não me trai, tá? Não me deixe aqui, né? Então, não sei se isso está fazendo sentido para vocês, mas tem várias esposas, né? Ou maridos de tipo 8 que falam, dá tchau para essa pessoa, né? Tá fazendo mal, você só ajuda, a pessoa não responde, né? Porque como ele com a mínima ajuda consegue grandes coisas, ele acha que todo mundo é assim. E nem todo mundo tá bom? Então eles vão ter uma sensibilidade enorme à rejeição. E por isso eles podem deixar as pessoas presas a ele, através da força de construção que ele tem, e também ficar preso às pessoas, tá? O povo tá brincando aqui, ó, vocês estão brincando com fogo, né? Chamando ele de ursinho de pelúcia, carente, tudo isso. Mas de fato, pode ser um coração de manteiga, né? É um dos tipos mais mal compreendidos também do Enneagrama, né? Essa semana, acho que foi ontem, né? Um tipo 8 falou assim, gente, um tipo 9, né? Me escreveu falando, de vez em quando dá uma vontade, né? De dar uma dosezinha de veneno para algumas pessoas, né? E eu falei, deixa eu pegar o povo no pulo. Eu falei, quem que vocês acham que escreveram isso? Eu fiz uma enquete, né? Aí quase 90% das pessoas falaram, tipo 8, sabe? E foi um tipo 9, né? Então, repara que quando a gente fala de agressão, de violência, de humilhação, a gente fala, putz, só pode ser 8, né? O cara só pode ser 8, e às vezes nem é. Às vezes o 8 tá lá na dele, quieto, ajudando, construindo, estando presente, né? Ajudando até mais do que precisava, sabe? Então, enfim, mal compreendido mesmo, né? E por falar de veneninho, a gente vai falar agora do nosso último perfil de hoje, que é o tipo 9, coisas surpreendentes do tipo 9, né? Vou falar para vocês. Antes disso, eu vou pedir então para que você pegue esse avião,
mande para as pessoas que precisaria conhecer a sabedoria do Enneagrama, que vai ajudar ele, né? Quem são as pessoas? Tá tendo uma carreata aqui, eu não sei o que é. Quem são essas pessoas? As pessoas que têm relacionamento pais e filhos, que pode ajudar muito, né? Seu Antônio tá ali escrevendo, eu tenho um filho 8, né? E ele é um 9, então essas combinações, você saber como é que isso funciona, Ave Maria, isso muda a sua vida, isso pode ser muito transformador. Então pensa nessas pessoas que têm filhos, que podem melhorar o relacionamento com o filho, que pode guiar o filho de maneira diferente. Essas pessoas que... Tá realmente uma carreata. Ah, já sei, a carreata da Coca-Cola do Natal, né? Já deve estar passando aí na sua cidade também. Ai, gente, hoje foi com emoção, né? O Cuecudo apareceu aqui 2 vezes, a carreata da Coca-Cola. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Então, você vai lembrar dessas pessoas, tá? Relacionamento com o filho, né? Dos filhos que ficam invadindo as aulas da mãe de cueca, o relacionamento com o trabalho. Tem tanta gente ao nosso redor, né, que tá meio perdida, né, não sabe qual que é a vocação, quer uma ajuda para descobrir a tal da vocação. Cara, dá uma olhada para seus instintos, dá uma olhada para o Enneagrama com foco de olhar para essa questão da vocação, tá? Ajuda tanto isso, né? Isso ajuda muito, muito mesmo. Então, se você tem alguém aí na sua família mais jovem, meio perdido, sem saber o que fazer, tá no games, né? Tá jogando videogame 16 horas por dia, Ave Maria, não sei o que tá acontecendo com essa geração, né? Dá uma olhada pro Enneagrama, tá? Isso pode ajudar muito, dá uma olhada, pega esse avião, manda pra pessoa, compartilha, porque às vezes a gente recebe uma informação e a gente pode ajudar, pode mudar a vida de uma pessoa, de fato, apresentando possibilidades, né? O Enneagrama é uma sabedoria com 1 milhão de ferramentas que pode revolucionar a sua vida. Então, as pessoas que têm filhos, né, que estão orientando filhos, as pessoas que estão querendo dar uma olhada para vocação, para trabalho, de forma diferente, e para as pessoas que estão em relacionamentos conturbados ou que estão solteiras e querem ter um relacionamento bom, né? Essas pessoas também podem usar muito o Enneagrama. O Enneagrama ele faz parte da minha vida. Uma das coisas, mas o que mais pesou foi porque de fato eu estava me separando e depois do Enneagrama eu consegui restaurar mesmo meu casamento. Tenho mais de 14 anos casada e foi conhecendo o meu perfil do Enneagrama e o perfil do meu marido que eu consegui fazer de fato um olhar bem diferente, muito mais assertivo acerca do nosso relacionamento. Então, se você reconhece algumas pessoas que poderiam aproveitar essa sabedoria, eu te faço essa convocação mesmo, sabe? De pegar esse avião, manda pra pessoa, ou pega ali a bio, né? A gente começa o desafio no dia 5. O que vai ter nesse desafio? No dia 5, mentira, não é 5, né? É 5. 5, 6 e 7 de dezembro, eu vou passar pelo todos os tipos do Enneagrama, eu vou passar pelo símbolo do Enneagrama, eu vou explicar como se dá essa dinâmica, né, de se descobrir, de ter um relacionamento melhor, quais são os próximos passos. A gente vai passar um pouco por tudo isso para apresentar mesmo como é que essa sabedoria ela pode revolucionar a sua vida de uma certa maneira para o que você está precisando agora, tá? E aí fazer a convocação mesmo das pessoas que estão a fim de sair aqui da brincadeirinha do Instagram. Aqui é uma grande brincadeira, tá? Então eu recebo gente aqui o tempo todo que sabe um monte de coisa de Enneagrama. Que sabe um monte, enfim, a gente está na era da informação, tem 1 milhão de coisas, mas assim, às vezes está identificada errada, às vezes não usa o Enneagrama praticamente como poderia estar usando, de uma maneira profunda. Então a gente sabe um monte de coisa, mas não transformou a nossa vida realmente, tá? Então a convocação para fazer parte do Enneagrama além dos tipos é isso, é sair da brincadeira dos tipos, né? Tipo no Enneagrama significa 0,5% de tudo que essa sabedoria pode dar, porque a gente tem que de fato sair do tipo, e sair do tipo significa conhecer o símbolo, né? O curso, se não me engano, ele tem 60 horas de aula teórica, sei lá, alguma coisa parecida com isso, 60 horas de aula teórica, fora os acompanhamentos, tá? Então, fora as aulas online, fora os acompanhamentos, fora a troca, né? Tem vários alunos aqui, e essa troca é muito maravilhosa, porque você vai conhecer gente do seu tipo. Você vai conhecer mães, pais, cuidadores que têm filhos do tipo do seu, né? Você vai conhecer tudo isso, você vai descobrir, tá, gente? Você vai descobrir como fazer isso, né? Não adianta você sair aqui, conhecer um monte de coisa de Enneagrama, que isso eu também vejo, tá? Gente que conhece Enneagrama há 20 anos e a família odeia Enneagrama. Entende? Não faz sentido nenhum. Porque a pessoa não sabe usar a sabedoria da melhor forma. Aí chega em casa e vê, você tá fazendo isso porque você é tipo tal. Porque não sei lá que você é tipo tal. Aí você vira o Ené chato, né?
Lá vai aquele chato dos tipos, né? Então, cada vez mais as pessoas, a gente está numa era de espetáculo, de informação, disso tudo. E, no fundo, as pessoas mais tristes, mais solitárias, mais batendo na mesma tecla dos erros, sabe? Então, desculpa falar isso com todo o coração, mas é culpa sua, é culpa nossa que não dá o próximo passo, que fica na brincadeira aqui das coisas que são mais atrativas, né? Então, tem um monte de coisa no Enneagrama que é ultra atrativo. É muito, né? Não sei o que lá, cadê a comprovação científica? Comece a estudar Enneagrama pra você ver. Ele ganha sua confiança na página 2. Na página 2. Eu, quando peguei o meu tipo, o tipo do meu marido, eu falei, meu Deus, é a minha vida descrita. Quantas vezes eu já escutei aluno meu falando, nossa, Luísa, você tem uma câmera dentro da minha casa. Né? É a sua vida descrita. Então, o que acontece? O Enneagrama, ele ganha sua confiança muito rápido. Aí, o que a gente faz, que é um erro muito grande? A gente começa a querer engolir, enfiar a goela abaixo nas pessoas que a gente trabalha, no nosso filho, nos nossos parceiros, na nossa esposa, e a gente vai fazendo de uma maneira errada. Então, lá no curso tem uma aula só pra gente entender como é que você identifica o outro, como é que você lida com isso, como é que de fato você usa essa sabedoria, como ela é para ser usada, tá? Então, eu respiro aqui pelo menos umas 15 vezes, durante o dia, porque aqui no Instagram é assim, né? A gente vai recebendo as pessoas que têm um monte de informação, talvez, ou que chegaram hoje querendo saber de Enneagrama e estão fazendo um monte de coisa errada. Então, eu tenho que respirar várias vezes, não estou falando que eu sou a dona da verdade nem nada disso, mas tem 10 anos que eu ensino e aprendo sobre Enneagrama. Tem 10 anos que eu acompanho as pessoas no dia a dia. Então, tem um monte de coisa que eu preciso alertar vocês no sentido assim, ó, não tá legal. Vocês estão usando essa sabedoria de uma maneira, subutilizando a sabedoria, o que seria até bom, mas também tá usando errado, de forma errada, sabe? E daqui a pouco você vai fazer uma outra coisa, daqui a pouco uma outra coisa, daqui a pouco uma outra coisa, e por isso que eu digo sempre, tem gente que piora depois de conhecer o Enneagrama. Então, eu não tô falando que o Enneagrama Além dos Tipos é o melhor curso do mundo, eu não tô falando isso, mas eu tô falando que lá você vai ter a possibilidade de usar a sabedoria para o bem, de uma forma estruturada, sistematizada, que você vai conseguir entender o começo, meio, fim, para que usa, como é que eu mudo, como é que eu realmente começo a ganhar dinheiro nessa vida de Deus, né? Como é que eu realmente olho pro meu casamento e falo assim, que massa tá casada, né? Conhecer, né? Experimentar o amor aqui na Terra é ter a possibilidade de degustar o amor divino, né? Por que a gente está acabando com os nossos casamentos? Por que o casamento virou uma guerra do marido odiar a mulher, da mulher achar que o homem é opressor e tá todo mundo, entende? Então, assim, ó, o convite é para que a gente olhe de uma maneira mais ampla, tá? Me empolguei, né, Meire? Desculpa, voltei aqui ao normal. Vamos falar do tipo 9. Vamos falar do tipo 9. Então tá, o convite era esse. Você pega esse aviãozinho, manda para quem você acha que tem que melhorar a vida, tá? E você que fica aí na brincadeira dos chips também dá o segundo passo, né, gente? Tem hora que é hora pra brincar e tem hora que é pra descer do play. Dá o segundo passo, eu tô te esperando pra gente conversar direito, né? Separar os meninos dos homens. Último tipo. Coisas surpreendentes de quem? Do tipo 9 do Enneagrama, tá? Fora que ele quer dar uns veneninhos, foi tão engraçado ontem, quem me acompanha aqui nos stories viu, né? Teve uma tipo 9 que escreveu assim, nossa, eu morro de medo de ser presa. Eu morro de medo de ser presa. Imagina o nível de estresse que ela fica o dia todo, né? Porque você olha por fora, como é que é o tipo 9? Uma calmaria. Dá vontade de ficar junto, né? Dá vontade de ficar perto. Nossa, que delícia, você me acalma. O 9, ele tem uma coisa da cura, né? É muito forte, você tá do lado dele, assim, dá vontade de ficar mais, dá vontade de ouvir, você se sente bem, sabe? E aí por dentro, imagina uma tipo 9 falando, nem sei se ela tá aqui, acho que não, mas ela falou assim, eu tenho até medo de ser presa. Ela falou, sinceramente, ela falou, eu já tive muito medo de ser presa. De tanto que eu já desejei o mal para os outros. Outra escreveu assim, eu espancava os outros no sonho, né? Desejei a morte de um monte de gente, né? Ok, é isso, gente. O 9, ele é um físico, né? Ele tá ali representando o físico. Se você olhar para o símbolo do Enneagrama, ele tá no alto do símbolo, né? Representando um centro físico, né? Assertivo, forte, realizador, trabalhador, resistência, né? Quantos novos que eu conheci, esportista, ultramaratonista e
profissionalmente mesmo, assim, muito profissional mesmo, do esporte em geral, tipo 9, você olha, senão tem tudo para ser 9 e tal. Só que o que vai acontecer aqui? Ele também é um tipo do triângulo, como o 3 e o 6. Então ele vai ter um relacionamento ali também dúbio, né? Também de mascarar o próprio centro, tá? Então ele vai precisar pegar um pouco da força do emocional ou do mental. Então ele é um gigante que não reconhece a própria força. E só que a força tá lá, entende? A força tá lá. Aí você vai ver o seguinte, um monte de tipo 9, que tem um monte de maridos ou esposas de 9, que fala assim, todo mundo fala, nossa, ele é tão bom, né? Ela é tão boa. Como é que pode, né? Uma pessoa que só emana amor. Aí a pessoa que convive fala, leva pra casa então, porque aqui, meu filho, o bicho pega, né? Entende? Então você olha de trás, você olha de fora, assim, o que vai acontecer? Muita calma, muita assim, sabe? Muita calma, muita empatia, muito amor. Eu falei que os tipos 2, eu dou aula e os tipos 2 estão lá assim, né, com uma carinha boa. O 9 então nem se fala, né? Estão presente, estão com uma cara boa, estão disponíveis para ajudar. Mas pode ser que dentro deles esteja um vulcão em erupção e a gente nem perceba, tá? E a gente nem perceba. Então, eles são muito fortes até para abafar a própria dor, até para abafar as próprias raivas, né? Então, não é que o tipo 9 não sinta raiva. A raiva vem. Mas ele fala, melhor não brigar, né? Ou ele fala, poxa, mas sabe, a Luísa também, ela me deu né? Ela mandou um mouse na minha cabeça, mas também eu sei, né, coitada, tá com um filho de 4 anos, grávida, né? Então, assim, ele sempre vai defender quem o atacou, de uma certa maneira, tá? E também, de novo, né, o tipo 2 não ajuda porque é bonzinho, o 8 não é generoso porque é bonzinho, sempre tem uma intenção por trás, né? A intenção pode ser positiva, mas sempre tem uma motivação ali por trás, né? E a do 9 é não entrar em conflito, é ter paz e tranquilidade, tá bom? Então, por isso que eu digo que o trabalho do mapa dos sonhos, que a gente faz forte ali na escola 963, hoje eu recebi uma mensagem de uma aluna, hoje, ela tá desde março comigo, ela mandou uma mensagem falando assim, agora eu vou começar o meu mapa dos sonhos. Eu acho tão lindo isso, porque a gente tá na era, de novo, da informação, a gente tá na era do excesso e não da escassez, né? E eu acho tão lindo, porque o mapa dos sonhos, ele pode mudar, transformar o seu jeito de ver a vida. Essa aluna, por exemplo, inclusive ela não é uma tipo 9, mas assim, ela falou, agora eu vou fazer. Ou seja, decantou. Ela fez uma série de coisas, que eu não vou falar aqui agora, mas assim, foi o momento dela, só que ela nunca parou de pensar nisso. O problema é que quando a gente faz um curso, o problema é que quando a gente entra em contato com alguma coisa, vai numa puta palestra legal, você vai numa coisa super interessante, é que você para de fazer. Daqui a pouco você já está se distraindo com outra coisa. E o que o 9 faz? Se eu tiver que encarar o meu mapa dos sonhos, quem está boiando esse negócio do mapa dos sonhos, basicamente é olhar para o que você precisa desenvolver em você para você realizar os seus projetos nessa vida terrena aqui de Deus, tá? Então, o mapa dos sonhos não é você, eu quero ir para a Europa, eu quero fazer uma faculdade, eu quero ter um carro, comprar uma casa para minha mãe. Não é isso. Isso são projetos. Você só faz o seu projeto se você realizar o seu mapa dos sonhos. E o mapa dos sonhos tem a ver com ser. E por que o tipo 9 não consegue fazer o mapa dos sonhos? Porque para ele tá tudo bem. Aí, para que eu vou colocar no papel o que eu quero resolver? Se eu colocar no papel que eu quero ser mais decidida, entrar em contato com os meus verdadeiros desejos, ser mais confrontadora, cara, eu vou ter que fazer isso, vai dar um trabalho do cão. E aí todo mundo que me amava, das 10 pessoas que me amavam ali no meu dia a dia, sei lá, talvez umas 6 vão começar a ficar meio assim comigo. Por isso que eu digo, quando a gente faz um trabalho muito forte de transformação, a gente corta alguns relacionamentos. A gente recontratua alguns relacionamentos. Isso pode ser muito doloroso para algumas pessoas em geral.
E para o 9, ele vai ter aquela força, aquele gigantismo, aquela constância, inclusive para coisas ruins, tá? E por isso, outra coisa surpreendente do 9, aquela pessoa, né, amorosa, calma, que harmoniza, que junta todo mundo, na sua vida mais íntima, ele pode ser um chato de galocha, murmurador, sabe? Fica murmurando, reclamando, né? O tal do passivo-agressivo, né? A teimosia é ser passivo-agressivo, o ficar falando mal, né? Tem uma coisa que o 8 faz muito, que eu acho interessante, que é assim, a pessoa começa a reclamar do lado dele, o 8 não gosta, aí o 8 pega o telefone, a Luísa tá aqui do meu lado falando que você tá lerdando aí no trabalho, né? Tem jeito de você melhorar? Aí a gente fica até meio assim, né? Isso é uma coisa que a gente precisa fazer com o 9, que a gente ama, né? Então, assim, eu trabalho com 2 tipos 9, né? Então, começou a reclamar de alguma coisa pra mim, então resolva lá com a pessoa. Não adianta reclamar alguma coisa que não vai ser resolvida. Isso é um pouco da passividade agressiva do 9, tá? 9 tem vários outros subtipos, sabe? Vários outros tipos que são passivos agressivos, que podem ser. Mas o 9, ele vai ter isso por quê? Porque ele não vai resolver com a pessoa na hora. Mas aquela mágoa fica e ele fica murmurando depois de um tempo, tá? Isso é o que pode acontecer. Uma outra coisa do 9, pra gente finalizar, é que parece que não, mas eles gostam de ser reconhecidos, né? Eles gostam, muitos 9 são muito exibidos, né? Eu pedi pro tipo 4 olhar pra sua infância, né? E ver como é que eles eram meio nerdzinhos na infância, né? Meio CDF, para falar um termo da minha época. E o 9, eu peço para eles fazerem essa viagem também. Dá uma olhada, pergunta para alguém que, né, te conheceu bem novinho. Veja como você não era meio exibidinho. Então os 9 gostam de estar no palco, sabe? Eles gostam de ser reconhecidos, eles gostam de estar em destaque. Ai, Luísa, eu tenho pavor de estar em destaque. Na verdade, você gostaria de estar, você só não sabe como. Né? E aí, para estar, você vai precisar romper uma série de coisas que você não tá afim. Aí a personalidade tá ganhando, tá? Então tem muito tipo 9 que fala super bem, que chega pra mim e fala assim, mas eu não sei se eu sou 9, eu não tenho dificuldade nenhuma em falar. Aí palestra, fala super bem, se apresenta em reunião, né? Fala nas festas de família, tudo. Só que assim, não fala 2 minutos sobre si. Né? Então não tem problema em falar em público, a questão é falar sobre si. A questão é entrar em contato com o que realmente quer. A questão é falar assim, não, agora daqui pra frente eu vou fazer isso. Não tem quem me pare, não tem distração no mundo que vá fazer eu querer fazer outra coisa. Então, uma luta muito grande, física, inclusive, que os tipos 9 precisam vencer para entrar em contato com esse desejo íntimo. Aí quem é aluno entende o porquê que isso acontece, né? A gente tem aulas e aulas só para explicar o porquê. E explicando o porquê, você tem a possibilidade de sair desse ciclo, de por que eu não consigo fazer isso, eu não consigo me decidir, decidir qualquer coisa pra mim é um drama, de vez em quando dá vontade de pegar sério. Aqui, né, o trabalho do Instagram, que é um trabalho muito inicial, de vez em quando dá vontade de pegar isso tudo e falar assim, Antônio, por favor, eu falo com o Antônio, por favor, me dá umas fezes. Ele, não, são 50 stories por dia que ele manda eu fazer, ele escraviza. A Margarida me escravizou hoje, né? E o Antônio também, são 2 tipos 9 que escravizam a grávida aqui. Mas às vezes me dá nos nervos, sabe? Porque fica cíclico. Assim, o mesmo tipo 9, né? Repetido, né? Podia ser pelo menos um tipo 9 diferente, né? Falando a mesma coisa que tá falando há 2 meses, 3 meses atrás. Eu falei assim, meu filho, o curso custa R$400, você não vai fazer? Qual que é a sua desculpa? Você não tem tempo? Você olha pro seu telefone, né? Vê se você não tá 6 horas nesse telefone por dia. Tem um aplicativo que vai te falar quantas horas você tem por dia no telefone. Então, se você não estiver fazendo grana com esse telefone, né, com o seu computador, com o videogame, com a série do Netflix, você está 6 horas fazendo isso, então você não tem tempo. E você não tem R$40 por mês para olhar verdadeiramente para suas necessidades e romper com isso. Então, desculpa, você vai ficar na sua aí o tempo todo, tá? Não poupam nem a grávida, né, Cleide? Tá fácil não, viu? Segunda gravidez é mais desafiadora, né, gente? O bichinho cresce mais rápido. Entende o que eu tô falando, gente? Então, se você não conhecer o que tá por trás da sua letargia, da sua procrastinação, aí fica, eu sou muito procrastinador. Cara, tá bom, você já sabe o que você é. Por que você é, como é que você muda? Por que você é, como é que você muda, né? E aí um monte de tipo 9, um monte, com um potencial gigante, né?
Vocês vieram com uma Ferrari para esse mundo de Deus e não usa. Aí não ganha o dinheiro que era para ganhar, não tem um relacionamento respeitoso que era para ter. Muitos tipos nós somos desrespeitados nos relacionamentos, né? Não tem o relacionamento respeitoso que era para ter, não tem a grana que era para ter, não tem o reconhecimento que era para ter, e fica, ai, mas eu não sei, as pessoas são muito exibidas, eu gosto de fazer, eu gosto de trabalhar, não gosto de me mostrar. Mentira, sabe? É porque de fato o que falta mesmo é esse impulso de vir para a vida. Gente, eu falei tudo que eu queria falar, tá bom? Agora, a partir de agora, eu ficaria aqui só enrolando vocês. Então, tchau, vamos descansar. A gente se encontra semana que vem. Eu anuncio aqui qual que vai ser o tema da semana que vem. Na verdade, são as monitoras que resolvem. São as minhas monitoras da 963, a Margarida, a Hermínia, a Elaine. O Cássio entrou, não sei se ele tá aqui agora. Eles que resolvem lá qual que vai ser o tema. Então, se vocês quiserem, já pode encher o saco direto deles, que eles que mandam em mim. E aí, eu anuncio o tema aqui pra nossa próxima aula, que vai ser provavelmente segunda-feira, tá? A gente traz algum tema relevante da sabedoria do Enneagrama para ver se você modifica aí minimamente sua vida para melhor e pare com esse ciclo de falta de entrar em contato com o seu potencial humano. Tem muita gente que não percebeu ainda que a gente veio com coisas diferentes, né? Dos nossos animaizinhos, e que a gente precisa olhar para o nosso potencial humano mesmo e fazer diferente, principalmente em termos de grana, de relacionamento e de olhar a vida de forma diferente. Obrigada aos meus alunos que estão aqui e obrigada a você que não é meu aluno ainda, que está aqui acompanhando, tá? Beijo grande, até segunda que vem. Para quem é meu aluno, até sábado, aula de acompanhamento do desenvolvimento do tipo 1. Vamos ver se esse pessoal do tipo 1 se desenvolveu. Vamos descobrir sábado. Beijo, gente. Até mais.